Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. INAU, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. E Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui. Olá, no Alô Doutor de hoje eu converso com a fisioterapeuta Jéssica Gontijo Ferreira. Nós vamos falar sobre o tema sono materno-infantil, um tema que interessa principalmente às mamães. O programa Alô Doutor começa agora. A revista e o programa Alô Doutor se orgulham de poder homenagear os 50 anos do Hospital São João de Deus. 5 décadas dedicadas ao amparo e ao acolhimento. Meio século de amor com a cidade de Divinópolis e todo o Centro-Oeste. Parabéns, Elis Regina Guimarães, superintendente do agora Complexo de Saúde São João de Deus. Parabéns, equipe gestora. Capa da 20ª edição da revista. Hospital São João de Deus, 50 anos. Uma história de amor com a saúde da nossa região. Neste segmento de saúde eu entendo. São anos atuando como jornalista através do programa e da revista Alô Doutor. Vou dar uma informação para vocês. Agora em Divinópolis, o melhor lugar para encontrar remédios e perfumaria é na Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui e o atendimento o melhor. Você encontra tudo o que precisa. Drogaria Dom Cabral, uma farmácia novinha pertinho de você. 1º de junho, esquina com São Paulo. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vacine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vacine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a INAU é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A INAU mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo INAU, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que está conosco nesta manhã de sábado aqui pela TV Alterosa, o SBT em Minas, no Alô Doutor em sua 11ª temporada, a grande, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região Centro-Oeste. Nos mais diferentes municípios do Centro-Oeste mineiro, o Alô Doutor chega semanalmente informando sobre os mais diferentes temas na área da saúde, não é? E eu tenho hoje a grata satisfação, de falar um pouco mais da revista Alô Doutor, que é distribuída gratuitamente nos consultórios e clínicas, nesta capa especial, repito aqui, comemorativa dos 50 anos do nosso Hospital São João de Deus. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor, uma energia do bem. Muito bem, hoje eu converso com a fisioterapeuta. Ela que é especialista, estudou para tratar do assunto, sono materno-infantil,
a Jéssica Gontijo Ferreira, a nossa convidada de hoje. Um tema que interessa principalmente as mamães, as futuras mamães, as vovós também, as titias e todo mundo, né? Bom dia, Jéssica. É isso mesmo? Esse assunto interessa a todo mundo? A toda a família. A toda a família, toda né? a família, sem dúvida. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, né? E a gente vê que esse é um tema que interessa a todo mundo, né? Como você disse, a toda a família. E por que você decidiu estudar esse tema e trabalhar com isso? A minha maternidade me trouxe isso, né? Quando eu ganhei minha filha, eu senti essa necessidade de ter um apoio, um suporte profissional. Procurei isso fora da cidade, que não tinha na época aqui. Eu fui para Belo Horizonte para estar fazendo o curso e apaixonei, ainda como mãe, né? Depois que eu comecei a amamentar minha filha, eu fui vendo a paixão que era a maternidade e amamentar e cuidar da minha filha, pude ajudar as minhas amigas e aquilo ali foi virando uma profissão. E foi sentindo as dúvidas também, né? Sim. Sentiu na pele. Senti na pele. Então, quando a mãe relata para mim uma situação, eu já sei o que é, porque eu já vivi também, isso é muito importante, né? Eu sei como é. Muito bem, nós vamos falar, repito aqui, do sono materno-infantil, principalmente para os bebês, né? Dentro dos primeiros meses, no primeiro ano, que é o que mais preocupa e traz mais dúvidas para as mamães, né? Ô, Jéssica, quais são então as principais dúvidas? Bom, os pais me procuram, pai também me procura, que eu acho isso, né? Ótimo. Eles me procuram porque muito. O pai não suporta ficar sem dormir. Não, o pai precisa dormir, todo mundo precisa, né? Mas eles me procuram muito com as dúvidas de que qual é a idade ideal para estar fazendo a educação de sono. Às vezes o bebê está com dias de vida e a mãe já não está dormindo porque a criança troca o dia pela noite. Então ela já me procura para saber se já está dentro do prazo, se pode estar fazendo a consultoria. A gente atende crianças de 0 a 5 anos, tá? Então dá para trabalhar com crianças maiores também. Eu pego muita criança de 3, 4 anos que nunca dormiu uma noite. É muito comum. Olha só. É mais comum do que a gente imagina. Eu acho que uma pergunta que você sempre ouve é: tem que deixar o bebê chorar? Não. Olha que notícia boa. A criança, ela precisa de amparo, né? Então, assim, o chorar a gente não consegue evitar. A criança, ela chora como forma de comunicação, só que tem como a gente acolher o choro. A criança não vai ficar sozinha em momento algum, né? Os pais ficam com a criança durante todo o processo, até a criança adormecer, recebendo acolhimento, carinho, aconchego e muito amor, principalmente. Ela está aprendendo a dormir e ela precisa estar amparada nesse momento que é difícil para ela. Ela vai passar por dificuldades para dormir. Porque essa ideia de deixar o bebê chorar é uma ideia de querer educar a criança muito cedo, né? Ele não vai saber. E na marra, né? Não é assim. Né? A criança, ela não sabe dormir. É como ela não sabe andar, ela não sabe se alimentar. Nós que temos a consciência, a gente que procura a informação para estar fazendo o melhor para o filho. Ele mesmo não sabe o que está passando. Então, às vezes ele chora, ele quer aquela situação. Por exemplo, a criança tem o hábito de dormir mamando. A gente sabe que se dormir de uma forma, quando ela acorda de madrugada, ela precisa daquela mesma situação de quando ela adormeceu. Então, se ela dorme mamando, ela vai acordar à noite, entre os ciclos de sono, a criança desperta e ela precisa voltar a dormir, só que ela não sabe sozinha. Aí que ela chora e a mãe tem que ir lá para amamentar a criança novamente, porque ela só sabe dormir dessa forma. É a associação que ela tem de sugar no peito da mãe com adormecer. Como também tem no colo, às vezes a criança dorme sendo ninada, né? Então ela acorda de madrugada, ela não tem a condição de virar para o canto e dormir. Ela precisa do colo para voltar a dormir. É a forma como ela sabe. Então a gente vai ensinar a criança a dormir de uma forma que ela não dependa da ajuda de ninguém. Ela sozinha vai aprender a voltar a dormir à noite. Antes de perguntar sobre, né, quantas horas de sono o bebê precisa dormir, eu gostaria que você falasse se existe uma posição ideal para o bebê dormir. Sim. Barriga para cima, até o 6º mês de vida. Barriguinha para cima? Barriguinha para cima, sim. Muito bem. Nem de lado e nem de bruço. Muito bem. Porque depois ele vai até virar, né? Mas esse assunto nós vamos tratar mais na frente, né? No segundo bloco. Isso aí. Quantas horas então de sono o bebê precisa? Olha, o recém-nascido, ele dorme entre 16 a 22 horas, né? Lógico que não é uma receita de bolo. Cada criança tem
tem um ritmo, né? Mas no geral é isso. Depois... Isso até quantos meses? É o primeiro mês. No primeiro mês ele dorme bem, né? Depois vai aumentando um pouquinho, vai passando para 15 horas, reduzindo, desculpa. Vai passando para 15 horas, depois vai passando para 14 horas. Até os 2 anos de idade, a criança precisa dormir entre 13 a 14 horas em 24 horas, né? Isso, lógico, distribuído nas sonecas do dia e no sono noturno. É porque tem mãe, Jéssica, que não quer deixar o menino dormir durante o dia para que ele durma bem à noite. Não é bem assim, né? Não, as pessoas elas pensam dessa forma, né? Se dormir durante o dia, vai trocar o dia pela noite, não vai dormir à noite. Não é assim que funciona, muito pelo contrário. A criança que dorme bem durante o dia tem as sonequinhas de acordo com a idade, porque cada idade tem uma necessidade de sono diferente. Então, se ela dormir aquele ideal para a idade dela, nem menos e nem mais, ela vai dormir bem à noite. Agora, se a criança dorme 3, 4 horas seguidas numa soneca, aí sim isso pode acontecer de fato. Muito bem. E então vamos falar então dessa variação do padrão de sono, das sonecas. Vamos entrar mais nesse tema porque é muito importante, né, que a criança também tenha essa rotina durante o dia. Né? Lógico que não vai ser o sono da noite, sim, mas tem que se respeitar principalmente ali nos primeiros meses. Exatamente. Né? Os 3 primeiros anos, até 3 anos de idade, é importante a criança dormir pelo menos uma soneca. Então, ela vai mudando. O primeiro mês, a gente não consegue impor rotina. O recém-nascido, ele só dorme praticamente. De um mês para frente, a criança começa a dormir mais ou menos umas 4 sonecas, e isso vai até mais ou menos os 3 meses. Esse tempo ideal para dormir durante o dia é dividido entre 4 sonecas. Depois passa para 3, depois para 2. Enquanto isso, a mãe tira uma soneca também para A recuperar. mãe descansa, exatamente. É um momento para a mãe descansar também. Aproveita para dormir juntinho ali, pertinho. Justamente. O que normalmente atrapalha o sono do recém-nascido? Ele tem um reflexo que a gente chama reflexo de Moro. Então, não sei se você que está com o bebezinho em casa, se você já percebeu isso. O bebê, ele assusta muito. Né? Então, a criança ela assusta o tempo todo. E esse movimento do braço desperta a criança. E a mãe acha que é fome. Inclusive, na madrugada. A criança, não, meu filho está acordando de 3 em 3 horas, de hora em hora, de 1h30, 1h30. Esse tipo de bebê pode ver que está tendo reflexo de Moro, que desperta a criança muitas vezes. Muito e bem. É um problema para o sono. Agora, então, o ideal é dormir enroladinho, bracinho contido, para não ter o reflexo. Para não ter o reflexo. E quando o bebê acorda à noite, nem sempre é fome? Nem sempre é fome. Uma criança que acorda até o 6º mês para alimentar, mais ou menos de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, está ótimo. Agora, se ela estiver acordando de hora em hora, a cada 2 horas, essa criança está acordando por outros fatores além da fome. Muito bem. De fato. O leite materno, ele sustenta muito, ele tem gordura. Né? Então, e o ambiente, Jéssica? O ambiente influencia? O ambiente que Sim. a criança vive, dorme? Sem dúvida. O quartinho da criança tem que estar organizado? Sim. A música pode inserir ali uma musicalização para ajudar? A música ela é muito bem-vinda. A música ela relaxa a criança. Então, no ritual de sono, eu sempre gosto de colocar a música na hora do banho, né, da preparação para o sono. O ambiente tem que estar com a luz quente, né, que é essa luz amarelada. Evitar um contato com eletrônicos perto da hora da cama, muita estimulação, brinquedos que agitam muito a criança. Os que já estão andando, evitar de ficar correndo, brincando muito pela casa, perto da hora da cama. E tem que estar um ambiente mais agradável, mesmo mais calmo, para ir reduzindo a atividade da criança. É porque os pediatras recomendam, né, a amamentação até os 6 meses, só amamentação. Em alguns casos, especificamente, há necessidade de algum complemento e tal, em casos específicos. Mas, no geral, essa é a dica dos pediatras, né? Sim. Só amamentação, só até os 6 meses, né? Só leite materno. Pelo menos até os 6 meses. Depois pode continuar. Pode aí entrar com outros alimentos. Sim, né? Exatamente. Aí, a partir daí, quais alimentos que podem atrapalhar o sono da criança? Quando a mãe começa a inserir as papinhas, outros alimentos. A própria introdução alimentar pode interferir no sono nas primeiras semanas, porque pode prender o intestino ou soltar o intestino, dar cólica, né? Então, isso pode interferir no sono da criança quando inicia a introdução alimentar. Depois vai regularizando, a criança vai adaptando, o organismo da criança vai adaptando. Muito bem, olha, eu vou então chamar o nosso segundo intervalo.
Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a Jéssica Gontijo Ferreira. Ela é fisioterapeuta e ela é uma especialista no tema sono materno infantil, né? E ela está aqui esclarecendo pontos importantes para as mamães e também para as futuras mamães, para as titias, os avós, os papais, toda a família, né? Porque quando chega uma criança, toda a família se envolve, né? Daqui a pouquinho a gente volta nesta conversa, nessa entrevista especial. Não saia daí, o Alô Doutor volta já já. A revista e o programa Alô Doutor se orgulham de poder homenagear os 50 anos do Hospital São João de Deus. 5 décadas dedicadas ao amparo e ao acolhimento. Meio século de amor com a cidade de Divinópolis e todo o Centro-Oeste. Parabéns, Elis Regina Guimarães, superintendente do agora Complexo de Saúde São João de Deus. Parabéns, equipe gestora, capa da 20ª edição da revista. Hospital São João de Deus, 50 anos. Uma história de amor com a saúde da nossa região. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Enal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, um programa dedicado à promoção da sua saúde nas manhãs de sábado, na sua 11ª temporada, 11 anos no ar com esta grande audiência medida pelo Ibope. É com muito carinho que a gente faz esse trabalho e mantém esse projeto, porque a gente sabe que deu certo e é um projeto que vai crescer ainda mais. Em breve teremos novidades, não é? E eu estou aqui conversando hoje com uma fisioterapeuta que é especialista no tema sono materno infantil, né? Como as mães, a família tem dúvidas sobre esse tema, né? Principalmente aquela mamãe de primeira viagem, né? E a Jéssica atendeu prontamente o nosso convite e tira as principais dúvidas sobre esse tema, esclarece as principais dúvidas, não é? Ô Jéssica, então o bebê ele pode ser educado quanto ao horário e à rotina, né, do sono, né? A rotina ela é importante para a criança. O saber o que vai acontecer deixa a criança menos ansiosa, mais calma. É uma criança que vai chorar menos, né? Então, e isso é muito importante. Também ter os horários para dormir, que é ideal, porque corresponde àquela idade. Então, ela tem que dormir um número X de horas por dia. Então, essa rotina, a hora do banho, ser sempre no mesmo horário, a hora do passeio, isso tudo faz bem para a criança. E a hora da cama também, principalmente. E porque tem bebê que é cheio de manha, a mãe tem que entender o que ele quer. Como é que funciona isso? Porque vai aceitar o chorinho, a mãe da criança, né? Cada criança tem um jeitinho, né? Tem, ela já sabe, né? Dependendo da idade, ela já começa a entender o que ela faz para conseguir o colo, né? Lógico que tem umidade ainda, os 3 primeiros meses, principalmente, ela chora muito pela necessidade de estar com a mãe. A gente fala a esterogestação, né? Então, a mãe, a criança ela ainda acha que está dentro da barriga da mãe, então esse choro
é de necessidade de acolhimento no colo. Depois disso, quando a criança vai ficando maiorzinha, ela sabe como mexer com o coração dos pais. Aí ela vai ter o chorinho de mãe, pode sim. Porque nós falamos do ambiente, né? A família também tem que mudar essa rotina do sono em alguns momentos. Isso vai contribuir? De que forma? A rotina acaba que a casa inteira é até bom, porque a criança dorme cedo e tem tempo para os pais. Meus pais têm tempo para comer com calma, para tomar um banho, para assistir um filme, namorar, jantar com calma, né? Às vezes um jantar a dois. Sobra mais tempo para os pais quando a criança tem uma rotina bem feita. Muito bem. E qual seria o momento, né, de se fazer o desmame? O desmame noturno a gente faz a partir do 6º mês. A partir do 6º mês. Antes disso, a gente regula as mamadas se ela estiver muito intensa, né? Se a criança estiver mamando de hora em hora à noite, não está bom. Ela precisa dormir tanto quanto ela precisa se alimentar, né? Para que ela cresça, desenvolva. Então, depois do 6º mês, a gente já entra com a introdução alimentar, ela já não tem mais essa necessidade de alimentar à noite. A gente já pode começar a iniciar o desmame noturno. Porém, o diurno, né, mantém até por volta dos 2 anos ou mais, que é a recomendação da OMS. E o leite, muito importante, lógico, o leite materno, né? Se precisar de algum adicional, o próprio médico, o pediatra, vai orientar nesse sentido, Sim, né? Quando for necessário, o médico vai saber quando entrar, o porquê, né? Porque existem casos específicos que vai acontecer. O sono e o leite é muito importante, né? Sim, mas não necessariamente a mamadeira vai fazer o seu filho dormir bem. Deixa eu mostrar aqui então o Davi Lucas, o meu filhão, que nasceu no dia 25 de fevereiro, no seu primeiro mês, com 4 quilos 580 gramas, 57 centímetros, só mamando e dormindo, viu, Jéssica? É uma criança que está ganhando peso saudável, visivelmente saudável, porque se alimenta bem e dorme bem. Então precisa desses dois para desenvolver. Com 2 meses, 6 quilos 280, 61 centímetros. E no terceiro mês já foi para 7 quilos 145 gramas. Olha só, tudo no leite materno. Tá vendo como que o leite materno 63 centímetros. Sustenta, né? Faz uma criança engordar mais de 1 quilo, ela vai sustentar a criança. Na verdade, ele já está no 4º mês, né? Mas eu não consegui aqui o comparativo ainda do 4º mês. Está aí ele também com o papai passeando, com a mamãe, né? Então, peguei ele como exemplo aqui, porque é um momento de cuidado, de atenção, né? Por isso que é importante que uma gravidez seja planejada. Sim. E se não for também uma gravidez, se for uma gravidez surpresa, né? A criança tem que ser bem recebida e bem cuidada, né, Jéssica? Exatamente. E o leite materno, além de fazer a criança desenvolver, crescer, ganhar peso, traz para a criança saúde e tem um outro fator que ajuda no sono, que é a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a criança que mama antes de dormir ajuda no sono. Então, o leite materno, ele mais ajuda do que atrapalha. Você falou da luz, eu fiquei com uma dúvida. Não é melhor o quarto escuro, mais escurinho? Sim. O ritualzinho, a hora pré-cama, já tem que estar com a luz da casa mais reduzida, mas pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, uma luz que já está com o ambiente mais aconchegante. Aí a hora de dormir é escuro, sim. Que é a hora da produção da melatonina, né? O hormônio do sono, ele é produzido na escuridão. Se tiver luz no quarto do bebê... até para nós adultos. Exatamente. Né? Quando você vai dormir, o quarto, o ambiente tem que estar escuro. Escuro. Porque aí o seu organismo sente que você está no repouso. Exatamente. E começa a liberar o hormônio. Exatamente. Né? Em contrapartida, é muito importante tomar sol durante o dia. Então, tem criança que não sai. A mãe, eu pergunto, qual que é a frequência para sair na rua, para tomar banho de sol? Uma vez na semana. Não, tem que sair todo dia, tomar um banhozinho de sol. Vou abrir um parênteses aqui então, para a gente falar um pouquinho do sol, porque tem muita gente que... Né, é claro que tem que usar o protetor, né, o bloqueador. Nós não vamos contrariar aqui os dermatologistas, mas o sol é muito importante, gente. O sol cura doença. Exatamente. Não só pela vitamina D, mas o sol cura várias doenças, né? O sol, lógico, para a criança, nos horários adequados, né? E também para nós adultos. O sol é muito importante, né? Tem muita gente que não toma sol. A mãe que fica em casa por conta da criança é até uma oportunidade. Pega a criança, vai passear, toma banho de sol. Mamãe e a criança. Justamente. Ô, Jéssica, eu acho muito importante nós falarmos de algumas orientações de segurança para as mamães. Quanto ao sono do bebê. Sim, até o 6º mês de vida, a recomendação é que a criança durma no quarto dos pais. É uma recomendação da Academia Americana de Pediatria.
o ideal, né? Que a criança durma no quarto dos pais, de barriga para cima, não ter de nada... De preferência do lado da cama ali, né? Do lado da mãe. Bem ali pertinho. Não junto com os pais na cama, né? A Sim, cama compartilhada, quando for fazer, ela tem que ser feita com muita cautela e tem várias recomendações para estar fazendo a cama compartilhada. A recomendação é no berço da criança ao lado da mãe. Principalmente que a mãe que levanta para amamentar à noite fica até mais prático. E alguma eventualidade também, ali está mais fácil. Exatamente. Né? Se a criança engasgar, a mãe ela vai ouvir, vai acudir com mais rapidez. Né? Não é bom deixar nada dentro do berço, protetores de berço. Hoje em dia tem uns de telinha, que se a criança encostar o rostinho não tem risco de sufocamento. O primeiro ano de vida a gente não usa travesseiro para não ter risco de sufocar a criança também. Manta, a gente também não cobre a criança no primeiro ano de vida. Não usa o travesseirinho? Não, nem travesseiro e nem manto. Não cobre a criança. Não cobre. Agasalha, veste ela bem agasalhada. Mais de uma camada de roupa, até 1 ano de idade. Não se usa travesseiro. Isso, e manta. Olha só. Por questão de segurança mesmo. Muito bem. Tem outras questões que você acha importante a gente falar? Não deixar quadro... Então a babá eletrônica não vai funcionar no seu caso? A babá eletrônica, depois do 6º mês, a criança vai para o quarto e a gente vai estar usando a babá. E ela é boa também, porque se você tiver uma visita em casa, a criança está dormindo, você tem a liberdade de estar ali. Às vezes a mãe está sozinha em casa, vai tomar um banho, fica tranquilo, porque está vendo a criança pela babá eletrônica. É bom ter. É bom ter. E depois do 6º mês, a criança estando no quarto, a babá está ali também para a mãe ficar mais calma. Né? Então, se tiver quadros no quarto da criança, prateleiras, não deixar ficar em cima do berço para não ter risco de cair em cima da criança também, né? Também que é muito importante. Muito bem. Vamos falar de um assunto aqui, um tópico que a gente precisa falar, né? Essa questão da síndrome da morte súbita, ela preocupa? Sim, é que é o que acontece. As mães, os pais. É preocupante. A gente fica muito tenso com essa situação. Né? Não é todo mundo que sabe dela. Né? Então, a posição da criança de dormir de barriga para cima, a gente já reduz muito essa chance de acontecer a síndrome da morte súbita, de ficar no quarto dos pais também, justamente por causa disso. A criança, se ela engasgar, sufocar, a gente consegue ouvir e atender a necessidade da criança naquele momento é muito importante para a gente evitar esse tipo de coisa. Não deixar a criança dormir de barriguinha para baixo pelo menos os 4 meses. Depois do 4º mês, a criança aprende a virar de barriga para baixo. Quando isso acontecer, ela já vai ter o fortalecimento de cabeça e pescoço. Então, ela consegue liberar as vias aéreas e respirar normalmente. Não tem perigo. Mas, ainda assim, até o 6º mês, a gente deve colocar a criança de barriguinha para cima na hora de colocar para dormir. Muito bem. Eu acho que é muito importante, Jéssica, né, essa área que você atua e trabalha, de orientação, porque nós termos uma profissional aqui, né, não precisa ir a Belo Horizonte, não precisa ir a São Paulo, não precisa pesquisar na internet, isso né, mesmo. Porque tem muita coisa bacana na internet, mas tem muita coisa também que não é verdadeira, isso que mesmo. não corresponde à realidade. E outra coisa, muitas das vezes a gente não sabe de onde está vindo aquela informação. Né? Com certeza. E para as pessoas que estão nos assistindo, que moram em outras cidades, eu faço o atendimento online. Ele é como se fosse presencial mesmo, eu só não estou em contato direto com a pessoa, mas a gente conversa por chamadas de vídeo, eu acompanho essa família, eu atendo gente no Brasil todo, inclusive fora do país também. Eu acompanho, tem uma família atualmente que eu estou acompanhando até nos Estados Unidos. E a Jéssica passa a fazer parte do corpo de colunistas da revista Alô Doutor, a partir da 21ª edição. Uma revista que traz todo o conteúdo. Já pensou no tema aí, Jéssica? Já está tudo planejado. Muito bem, eu quero te agradecer aqui pela presença e as suas considerações finais, por favor. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. É um prazer de estar aqui no programa tão prestigiado como o seu, que traz sempre profissionais para estar levando informação, que é o objetivo mesmo do programa, né? Eu fico muito feliz de estar fazendo parte. Eu que sou muito grato, né, por você ter aceito o nosso convite e ser uma das colaboradoras nesse projeto da revista também, né? Você tem quantos filhos? Tenho 2, tem um casal. E a Lara está com 6 anos e o Felipe está com 3. Com 3. É bom que você está aplicando neles todo o seu conhecimento. O Felipe foi meu cobaia, por causa dele que eu trabalho com a consultoria de sono. Ele não dormia, né? E é complicado. Muito bem. Obrigado pela sua presença, Jéssica. Você vai voltar outras vezes? Volto com prazer. Aguardo o seu artigo para a revista, então. Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Iguatama, Papagaios e também Serra da Saudade. Até lá, um forte abraço. Eu espero você no próximo sábado às 10 da manhã. Fiquem com Deus. Saúde para todos.
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. E Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui.